Boa tarde a todos. Hoje damos continuidade ao seminário, ao ciclo, idealizado por Eduardo Portela, figura que estimamos muito, e lamentavelmente não está aqui, embora paire sobre nós. E está aqui presente uma pessoa de quem ele gostava muito, e eu também gosto muito, Beatriz Rezende, que conheço, tenho o privilégio de conhecer há uns 40 anos. Éramos pequenos, brincávamos na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo, etc., etc. e tal. E ela nasceu no Rio de Janeiro, é professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora IA do CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ. É pesquisadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, coordenou o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, de 2017 a 2011, e foi diretora da UFRJ, mestre em Teoria da Literatura e doutora em Letras pela UFRJ. Realizou estágio de pós-doutorado no Museu Nacional da UFRJ. Dentre outras publicações, é autora de Sobre Lima Barreto, 2017, Lima Barreto e o Rio de Janeiro em Fragmentos, segunda edição, 2006. Contemporâneos, expressões da literatura brasileira do século XXI. Apontamentos de crítica cultural, dentre outras publicações que organizou, entre as quais Impressões de Leitura e outros textos críticos de Lima Barreto, Possibilidades da nova escrita literária no Brasil, com Ettore Finazzi Agrò, é isso mesmo? Cocaína, Literatura e outros companheiros de viagem. Rio Literário, Toda a Crônica, volumes 1 e 2, Reunião de Crônicas de Lima Barreto. Trabalha em especial com os seguintes temas: literatura contemporânea, estudos da cidade, Lima Barreto, literatura e novos suportes. É uma alegria ter Beatriz aqui, ainda mais nesse momento em que um de seus temas prediletos, Lima Barreto, se tornou uma espécie de figura do momento, celebrado, como vocês sabem, naquela feira anglo-saxônica que atende por Flip. Então, é uma alegria para nós ter aqui uma mulher que, antes desses modismos colonialistas, já se dedicava a esse tema, pelo menos há uns 30 anos. Com a palavra, Beatriz Rezende. Muito obrigada, Geraldinho, desculpe. Muito obrigada. Eu gostaria de começar essa conversa, e o título da minha fala, meu colega, o título dessa minha conversa é A Literatura Brasileira Contemporânea e um Realismo Rasurado. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa agradecendo muito à Academia Brasileira de Letras, em especial a Ana Maria Machado, que foi quem me fez o convite, agora ao Geraldo por estar aqui ao meu lado, agradecer por esse convite tão honroso e tão instigante. Fazer parte de um elenco especial, como da programação do ciclo Realismo em Questão, é uma deferência muito preciosa. Até que horas nós temos? Temos 50 minutos. Ótimo. Antes de começar, eu gostaria, com alguma emoção, de deixar aqui a minha homenagem saudosa ao meu professor e amigo Eduardo Portela. A ele, numa ousadia, dedico essa fala, expressão de uma pesquisa em curso, ainda atravessada por interrogações sobre novas possibilidades do uso do realismo na literatura brasileira. Como o diálogo sempre foi o método de Portela, me animei a trazer até aqui um pensamento ainda em desenvolvimento. O realismo sempre foi uma dominante na ficção brasileira. De Machado de Assis, herdamos os gêneros narrativos, o romance, o conto e mesmo a crônica, já plenamente consolidados numa escrita realista, preocupado com o referente
interpretando a realidade política do Brasil de forma que só a posteridade teria condições para compreender plenamente. Machado escreveu, sobretudo, para o leitor futuro, que, através dele, iria conhecer criticamente os últimos anos do Império e os primeiros da República, em especial no Rio de Janeiro. De Machado, herdamos também as afirmações teóricas do fundamental ensaio Notícia da Atual Literatura Brasileira, o famoso Instinto de Nacionalidade, onde o autor afirma que se deve exigir do escritor que seja, diz ele, homem de seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Ou seja, cobra uma literatura participante e critica o que lhe parecia faltar à produção nacional em 1873, quando ele escreve ensaio. Segundo ele, essa produção, alheia às crises sociais e filosóficas, com um romance afastado de questões sociais e restringindo-se ao domínio da imaginação. Quando a literatura brasileira entra na modernidade, eu não estou falando em modernismo, estou falando em modernidade, no início da nossa Primeira República, revelam-se formas de um realismo crítico preocupado com as tensões sociais e políticas que marcavam o período. São expressões do que Nicolau Shevchenko chamou, de forma original e importante, de literatura como missão. Em dois autores cito Shevchenko, Engajamento, ele está dizendo, sócio-político apaixonado e alienação compulsória da vida pública, que surge a literatura como missão. Dois escritores que provavelmente nunca se encontraram, separados na idade por 15 anos, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Parto nessa reflexão, ainda que brevemente, desses dois casos, porque irão servir como modelo de possibilidades do realismo contemporâneo, da maneira que tenho buscado investigar. Em homenagem a esse historiador, o saudoso amigo Nicolau, esse historiador que eu tenho visitado nesses trabalhos que eu tenho feito, escritos recentes justamente sobre Lima Barreto, cito como os dois escritores são apresentados por Nicolau Shevchenko em sua retórica apaixonada, uma espécie de retórica russa. Uma vez eu disse isso a ele, ele achou graça. Diz o Shevchenko. Espoliados que foram como réprobos pelas elites vitoriosas, aferram-se ao seu último recurso, fazendo da literatura instrumento e fim de sua ação, tolhidos mesmo pelos seus reduzidos limites. É nela, por isso, na literatura, que deixarão o registro de sua missão, cumprida a despeito de todas as contrariedades. Para Shevchenko, ainda que com posições filosóficas diferentes, Lima e Euclides teriam absorvido o naturalismo francês, absorvido dele, a proposta de capturar, cito, o máximo de realidade e compor a obra com um mínimo de ficção. Euclides afirma, ele mesmo, literalmente, esse empenho. Se para Euclides, porém, a realidade só seria capaz de falar sem ficção, para Lima Barreto, a realidade só pode falar através da ficção, ainda que fosse, muitas vezes, uma ficção crítica e irônica. Como exemplo, para abrir o leque, o caminho para esse nosso realismo bem contemporâneo, eu trouxe dois trechos dos dois autores. De Euclides, eu tomo o famoso final dos Sertões após a derrocada total de Canudos. São os últimos dias da parte 5. E diz Euclides, uma megera assustadora, bruxa, rebarbativa e magra, a velha mais hedionda, talvez, desses sertões, a única que a levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores. E nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados os cabelos brancos e cheios de terra, rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral.
Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta, talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um Gilvaz. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Terminará logo depois com a célebre afirmativa: é que ainda não existe um Maudsley para loucuras e os crimes das nacionalidades. De Lima, trago outro momento de uma outra batalha. A Segunda Revolta da Armada, que estourou em 1892, insurgindo-se contra o governo Floriano Peixoto, o chamado Marechal de Ferro. É também o final de seu mais conhecido romance, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não se pudera conter aquela leva de desgraçados a sair assim, a deshoras, escolhidos a esmo, para uma carniçaria distante, falar a fundo a todos os seus sentimentos. Pusera diante de seus olhos todos os seus princípios morais. Desafiara a sua coragem moral e a sua solidariedade humana. E ele escrevera a carta com veemência, com paixão, indignado. É a carta que o levará a ser fuzilado, pelo Floriano. A pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia, de fato, era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. Como é que não viu nitidamente a realidade, não a pressentiu logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência? Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nem mesmo, sem sequer uma asneira. Eu acho interessante, porque o Lima, que trata a literatura com que ele diz que se casa como missão, fica de tal maneira esse autor político nos seus romances que a gente esquece o fascinante construtor de narrativa que ele é. E eu acho que, em Policarpo Quaresma, sobretudo, o maior mérito do escritor é como esse narrador cola aos seus personagens. Então, é o narrador falando, mas ele está colado ao Lima. Logo depois, ele vai colar em Ricardo, Coração dos Outros, para terminar colado em Olga, uma das maravilhosas personagens femininas que ele criou, assim como termina o Clara dos Anjos, colado em Clara, quando Clara diz à mãe: minha mãe, nós não somos nada nessa vida. Possivelmente, os leitores que se seguiram não leram as obras dos dois segundo a intenção inicial. Euclides da Cunha ficará como grande nome de nossa literatura brasileira. Os Sertões foram e são lidos como o melhor de nossa literatura, antecipando, como acontece também com Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, o entendimento contemporâneo, mais amplo, menos canônico e mais democrático mesmo, como insiste o pensador Jacques Rancière, do que é a literatura. Lima emociona os leitores do século XXI, hoje, sobretudo por seus escritos íntimos, a correspondência, o diário íntimo e, principalmente, o diário do hospício. Ao leitor contemporâneo, Lima Barreto aparece como autor de uma experiência nova e, no caso do diário do hospício, quase inédita na literatura, ao levar diretamente sua vida para a sua obra. No caso do diário, a internação, o internamento no Hospício Nacional, os delírios e, finalmente, um homem lúcido observando a loucura por 3 meses. São também momentos em que o conceito de ficção é relativizado nesses escritos íntimos.
De algum modo, Lima Barreto percebeu a força do registro não ficcional daquele diário de 3 meses de internação no Hospício Nacional, que guardou com cuidado. Curiosamente, aquela realidade já fizera parte de sua ficção ao narrar a internação de Policarpo Quaresma no mesmo espaço, em 1911. Quer dizer, ele é internado no Hospício Nacional pela primeira vez em 1914 e depois em 19, e essa descrição do hospício já tinha sido feita no Policarpo em folhetins e depois o Policarpo em livro. Quer dizer, antes de sua própria experiência. Lima ainda tentou transformar o Diário do Hospício em um romance, O Cemitério dos Vivos, única obra que deixou inconcluída. A força do diário fazia do romance uma obra menor. A afirmativa final de Sevchenko ainda nos interessa aqui, a de que o ponto de interseção mais sensível entre a história, literatura e sociedade está centrada na figura do escritor. Veremos isso mais adiante. Muito haveria a se dizer sobre o século que separa a literatura desses escritores da República Velha e a contemporaneidade. Aqui não posso fazê-lo. Passo, então, ao contemporâneo e de como as intenções dos dois escritores da República, ao fazer literatura, reaparecem em expressões da literatura contemporânea, em especial em obras que pretendem dar uma função política para a literatura. Quando falo em contemporâneo, não estou me referindo ao tempo em que essas obras estão inseridas, o que é óbvio, né? Todos nós somos contemporâneos. O tempo em que vivemos, em que as lemos. Também não me refiro ao contemporâneo, como faz George Agamben, que é um importante estudioso do contemporâneo, depois se desilude e volta para a antiguidade, né? Como faz George Agamben, como o tempo abjeto em que estamos inseridos e de que precisamos nos afastar para poder percebê-lo, criticá-lo e recusá-lo. Deixo essa discussão para outro momento. Como diz o crítico de arte Boris Groys, sobre esse tempo sem limites visíveis, ninguém se envaidece de ser contemporâneo, nem ninguém se envergonha disso. Refiro-me à arte criada depois do modernismo, diferente em propostas e formatos dos modernos. Contemporâneo como termo que substitui o moderno. O Museu de Arte Contemporânea não é um museu de arte moderna, se quisermos simplificar a questão. Ao pensar no contemporâneo e nas novas relações que se estabelecem entre arte, fruidor e criador, entre artista, mercado e curadores ou editores, e entre o espaço de produção e o espaço global por onde a arte vai circular, fica claro que a modificação sofrida por essas relações vai solicitar novas categorias críticas, que são as que eu estou tateando, buscando. E mais, ao mesmo tempo em que a própria arte foi se modificando, na perda da especificidade de cada linguagem e na constituição de produções artísticas resultantes de uma convergência inédita, a crítica vai percebendo o bem-vindo esbatimento de um vocabulário disciplinar. Por outro lado, curiosamente, percebo no mundo da realização e da fruição da arte contemporânea, eu sou otimista, né? Uma maior e mais intensa cumplicidade entre artistas e a crítica, ou, pelo menos, a busca de uma parceria. Essa troca se evidencia de forma bem mais perceptível e saudável na crítica de artes visuais, mas, de alguma forma, também na crítica que se ocupa ainda da literatura, da arte literária, nas diversas formas que a crítica toma hoje, incluindo processo de curadoria, de reunião de obras numa antologia, em resquícios do jornalismo e alguns processos editoriais. Música, literatura, cinema, teatro, performance, artes visuais, intervenções em espaços públicos ou design recorrem a novos formatos expressivos
que esbatem progressivamente as especificidades de cada linguagem. Fica claro que vejo a perda da centralidade da literatura, tema que está hoje em discussão, não como uma perda, mas um movimento de deslocamento em convergência com outras formas de arte. Evidentemente, essas manifestações culturais novas ou usuárias de novos suportes requerem novas epistemologias para suas apreensões e análise. Parece-me que, dentre as revisões críticas que merecem uma releitura, está o conceito de realismo como vocabulário da crítica literária. As artes visuais e as artes da cena, e de forma muito especial a performance como experiência artística nova, foram talvez as primeiras a discutirem seus suportes, recusar aqueles suportes tradicionais como a tela para o quadro e o palco para o teatro, a se deslocarem de seus usuais locais de culto, dos museus aos teatros. Nesse movimento, foram também as primeiras a solicitar uma perspectiva crítica inédita. Nessas formas de arte, o realismo vem há tempos sendo discutido, especialmente no debate em torno do hiperrealismo, da criação de uma arte do simulacro e, sobretudo, nas discussões em torno do chamado retorno do real, protagonizado por Hal Foster, importante crítico também do contemporâneo, e que a gente vê muito hoje, uma forma de arte que a gente vê muito nos museus americanos, de Londres, né? Essa volta do real, seja pelo vídeo, seja pelas esculturas que parecem pessoas reais, com cabelos e tudo mais. Evidentemente, a visão teleológica e a sequencial foram excluídas há muito tempo das artes e da teoria, mas não deixa de ser interessante que o marco mais frequentemente apontado para esse surgimento do contemporâneo seja o ano de 1989 e seu entorno, com a queda do Muro de Berlim e uma nova configuração das relações globais. Passando à observação da literatura contemporânea produzida entre nós, mas não apenas entre nós, sem dúvida, a constatação mais evidente, me parece, é a multiplicidade, a diversidade de propostas, as possibilidades várias numa mesma temporalidade, usando o mesmo suporte, a língua falada no Brasil. É importante também o diálogo com outras manifestações artísticas, como falei, especialmente as artes da cena e as artes visuais, em muitos casos, mais do que em trânsito, e sim numa espécie de consubstanciação. A busca de um diálogo global e, mais ainda, de uma circulação efetiva para além das nossas fronteiras é uma marca de narrativas que podem se passar em qualquer lugar do mundo, produzidas no Brasil, como é a literatura, por exemplo, do Bernardo Carvalho, mas que pode se passar em qualquer lugar do mundo. Mas esse mundo é o do presente, do agora. Essa relação premente com presente produz, muito frequentemente, a necessidade de um posicionamento imediato. O presente é matéria artística. Se o contemporâneo é uma opção estética, é preciso olhá-lo, partilhá-lo, interferir nele. Paradoxalmente, para o artista, esse tempo presente também é o provisório, sem esperanças de permanência. Ficar, ser guardada no museu ou incorporada ao cânone não é mais tão importante para a arte contemporânea. Ela pode existir hoje e desaparecer amanhã, como as performances e as instalações. O cotejo com o surgimento da performance teatral ou de artes visuais é bastante proveitoso para o raciocínio sobre o contemporâneo que venho tentando desenvolver. Na performance, criador, autor e ator são o mesmo, sem intermediários, e a duração da obra é apenas a de sua relação. E uma performance não existe sem a presença do espectador, do observador.
Eu acho que a prática da performance, né, o festejar da performance visual ou teatral, muda de uma forma muito decisiva a nossa concepção do que é a arte. Sobretudo aquilo que, quando a gente não sabia o que dizer, a gente falava, vamos ver, vamos esperar, se ficar, é arte. São obras que não são feitas para ficarem. Desculpe. O escritor contemporâneo, mais das vezes, quer ser o intérprete, agora, não de questões nacionais em tempos de pós-nação, mas busca a afirmação de novas subjetividades, o que vem sendo chamado, né, em veículos correntes, de empoderamento. Afirmação de subjetividades até aqui excluídas por gênero, raça e etnia. Vendo a criação literária como participante de um novo sistema de arte, como gosta de afirmar o pensador francês Jacques Rancière, sistema onde, como diz ele, tudo fala, onde literatura é o que chamamos de literatura e autor o que se apresenta como autor, prefiro não discutir mais conceitos como valor literário, atributos internos da obra ou o que é boa ou má literatura. Nesse momento, investigo, sobretudo, como se dão, de forma provocativa e estimulante, disso eu não abro mão, as formas de criação do ficcional e, particularmente, as relações entre ficção e realidade. Nessas diversas possibilidades, reparem bem, nós estamos aqui numa sala com tantos escritores, eu estou falando de uma multiplicidade, né? Eu estou falando de inúmeras possibilidades. Nessas diversas possibilidades, a irreverência, com citação do pop ou de imagens eróticas, junta-se à ironia. A reprodução do óbvio, do banal, pode servir mesmo de matéria literária. Não a piada moderna, mas a ostentação do banal em releitura crítica do gosto e do discurso vulgar, muitas vezes dominante na cultura midiática e na virtual. O mais complexo é mesmo a incorporação da condição de precário, imediato, performático. A noção de processo, tão cara ao teatro, é buscada na própria elaboração da escrita, que quer se revelar provisória, inacabada, por vezes, com o uso de recursos gráficos que revelam aspecto lacunar, espécie de rascunho ou de escrita para uso privado, anotações, pseudodiários e correspondência. Em consequência, dentre as muitas acusações que a arte e a literatura vêm sofrendo, como o próprio conceito contemporâneo sofre, essas produções e suas circunstâncias de criação são condenadas muitas vezes por serem excessivamente presentistas. Contrariamente a muitos estudiosos de literatura hoje, nostálgicos da autonomia da arte e da centralidade perdida da literatura, o que, para mim, é uma possibilidade de fortalecimento em processo de partilha e não perda de um poder que não é mais reivindicado. Continuo vendo como uma tendência forte da arte contemporânea se constituir em uma proposta de relação intensa entre a política, a ética e a estética. Na esteira dos críticos de arte visual, mas olhando mais especificamente para a nossa realidade, proponho, para falar dessa literatura contemporânea, um corte a partir dos anos 1990, 1995. Estou chegando cada vez mais para cá, né? Praticamente já entrando em 2000. Esse corte se dá muito por injunções sociais e políticas e pelas relações mais amplas que passam a existir entre produção, circulação e fruição da arte entre nós. Eu acho que essa tríade, produção, circulação e fruição da arte, é o que mais está se modificando nessa nossa contemporaneidade. A tradição realista, nesse quadro, é rasurada, ou seja, o referente, as circunstâncias da criação podem estar presentes, mas a escrita raspa a foto, que pode continuar existindo, e escreve por cima.
a biografia, a vida pessoal, aparecem em confissões falsas ou sinceras, mas ela também é rasurada ao se transformar em ficção ou mesmo em poesia. Também no discurso poético, as rupturas se instauram, rompendo limites. No poema biográfico, o biográfico é, ainda ele, rasurado, mesmo estando claramente presente, como, por exemplo, na poesia de Carlito Azevedo. Nesse movimento de ruptura de limites, o documental e o ficcional podem se juntar. O limite entre os dois se desfaz para que a comprovação do acontecimento real seja reforçada e não disfarçada pelo pathos da ficção. É uma via de mão dupla. O tempo todo vou trabalhar com a ficção e o real como essa coisa que sai do lugar, que troca de lugar, e que uma, de alguma maneira, questiona e altera e ajuda a outra. Nesses casos, a memória, o relato íntimo, não estão servindo ao documental, mas juntam-se a ele num resultado híbrido, que instaura uma nova dimensão do ficcional. Poderíamos, nesse quadro, falar de novas possibilidades do realismo e até mesmo do naturalismo. Desde o lançamento do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, em 1997, uma tradição brasileira do documental, junto com a prática da escrita com recursos naturalistas, como vimos no trecho citado de Euclides da Cunha, ressurgiu forte. Há, porém, uma grande diferença: o lugar de fala nessa literatura. Não é mais o observador, mesmo interessado, que fala que fala pelo seu objeto, por seus personagens, mas o autor fala por si e por sua comunidade. Quando o paulista Ferrez, já reconhecido como escritor com Fortaleza da Desilusão, Manual Prático do Ódio e Capão Pecado, já publicados, e conhecido como uma liderança cultural, organiza em 2001 o primeiro da série de 3 números da revista Caros Amigos, dedicados à cultura da periferia, introduz a edição com o que ele chama de manifesto e abertura, literatura marginal. Ele retoma, né, a expressão literatura marginal dos anos 70, mas dá uma outra leitura, dá um outro entendimento a essa literatura à margem, a essa literatura da periferia. O texto procura definir o sentido que o grupo de autores da periferia de São Paulo, especialmente da comunidade do Capão Redondo, entende por cultura e literatura periférica, afirmando a intenção dos autores, é uma coletânea, né, de falar por suas próprias vozes. Cito Ferrez. Quem inventou o barato não separou entre literatura boa, feita com caneta de ouro, e literatura ruim, escrita com carvão. A regra é uma só: mostrar as caras. Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto. A importância desse assumir da própria fala para colocar sua própria realidade, como acontece mais recentemente com Raquel de Oliveira, escritora carioca, formada pelas oficinas da FLUP, né, que é um trabalho com escritores, professores também, mas sobretudo escritores, prévios a essa festa, que é a Festa Literária da Periferia, né. Acontece com essa Raquel de Oliveira, ex-chefe do tráfico de drogas na Rocinha, mas que se revela a partir dessas oficinas como poeta e como ficcionista. E isso acontece no romance A Número 1. É o principal nessas obras que se apresentam, e o principal nessas obras se apresentam, porém, como ficção. E ela diz, é um romance, é uma ficção. A literatura naturalista, e mesmo a realista, realizou-se em momento do surgimento da nossa literatura para ocupar um lugar que cabia também à história, ficcionando a história, e, com isso, para preservá-la, inclusive criticamente. Dá-se que a história modificou-se
a posição do historiador é outra. Roland Barthes, e eu não vou me deter em Roland Barthes, porque vocês já tiveram a grande mestra Leila Perrone, né? Mas não posso deixar de citar que Roland Barthes, no importante ensaio Efeito do Real, diz que o realismo literário foi contemporâneo do conceito de história objetiva. Haveria uma necessidade de autenticar o real como deveria fazer a fotografia. Assim como o historiador não autentica mais o real, a história se constrói diferentemente dos tempos em que era tarefa desse historiador construir a história oficial. Pesquisar os vencidos, dar voz aos excluídos, procurar marcas onde houve apagamentos, volta a aproximar a história de um tipo de literatura. Nesse sentido, é por essa voz própria a falar de sua realidade que a literatura de periferia importa, e o recurso a formas próximas do naturalismo literário se justifica, e a ficção se torna um recurso de tais construções. Tanto a ficção como a história, porém, são rasuradas nessas expressões, ou seja, imaginação, ficção e realidade se mesclam. É claro que a realidade da história da número 1, ou os conflitos da comunidade do Capão, são a realidade dos autores que a escrevem. O realismo da narrativa estaria, nesses casos, no atestado de ser uma escrita de dentro. Inevitavelmente, no presente que vivemos, a violência protagonista dessas vidas ocupará, por vezes de forma desagradável, como a descrição de Euclides, tais ficções. Muito criticados pelos excessos de naturalismo, que, segundo parte da crítica, seriam um recuo da nossa literatura para patamares já ultrapassados, essas obras me parecem ser a manifestação de um sistema literário novo e, concordando ainda mais uma vez com Rancière, de um sistema literário democrático. O sucesso definitivo de Cidade de Deus, romance e filme, marcaram um novo momento de inclusão das periferias na arte e na cultura. Inclusão que me parece, felizmente, irreversível. Parte expressiva da população da cidade do Rio de Janeiro se via, com aquelas obras, pela primeira vez como protagonista. Esse protagonismo iria se multiplicar em outras formas de arte, artes da palavra, como a poesia e também a música. Em cotejo com essa literatura vinda da periferia das grandes cidades, feita por esses moradores da periferia, é interessante, lembrem-se que eu estou tentando ser plural, olhar a multiplicidade. É interessante lermos com atenção o romance Passageiro do Fim do Dia, do erudito escritor e tradutor Rubens Figueiredo. A partir de um diferente local de fala, Rubens Figueiredo vai se inscrever no cerne de questões urbanas. Seu romance, de 2010, relata um dia na vida de Pedro, mas um dos Pedros da vida dura como pedra de sua ficção, que ao final de uma sexta-feira comum, ele trabalha num sebo no centro da cidade, senta-se no banco mais alto de um ônibus para atravessar a cidade ao encontro da namorada moradora de uma comunidade distante. Durante a viagem, lê um livro velho sobre a vida, a obra e as reflexões de Darwin em torno da origem das espécies e suas possibilidades de sobrevivência. A estratégia narrativa de Rubens Figueiredo é uma espécie de realismo minucioso, detalhista, olhando cada pequeno objeto, cada figurante, com lentes de aumento, que, aproximando-os, quase os deforma. Saber que Rosane, a namorada, corta a cutícula com uma tesourinha cromada fabricada na China, ou que o menino tinha uma cara gordurosa, os braços fornidos e moles, mesmo no pulso, em torno do qual se formavam 2 pregas de gordura, não tem nada a ver com o realismo sanguinolento que tem sido tão discutido na nossa literatura. Os detalhes do romance pessoalizam, aproximam,
dão uma espécie de intimidade e colocam o leitor definitivamente dentro da narrativa. Trazem dores, contaminam. A viagem de Pedro é tumultuada por ameaças, pela possibilidade do ônibus ser incendiado, mas nada disso acontece. O surpreendente é que a única cena de violência e assalto passa-se no mundo virtual dos games que os meninos de um colégio jogam e os meninos de rua invejam. Essa ausência de ações violentas é atravessada pelas lembranças dos conflitos urbanos, das verdadeiras lutas que ocupam, sobretudo, os moradores da comunidade de destino nas cenas que passam pela memória de Pedro. O romance de Rubem Figueiredo traz questões referentes ao trato com a realidade de uma forma inédita, que não a recusa, mas a deforma ou rasura. Dialogando com o ethos naturalista, como forma de relatar a realidade de uma sociedade violenta, num movimento de retomada e também de recusa do modelo, o romance insere na tradição realista um novo referente e propõe uma nova leitura da cidade vista de dentro do ônibus que sai do centro para a periferia. As contingências da vida na periferia são narradas apenas por quem as vive de fato. A personagem Rosane, copeira, faxineira, recepcionista, que lastima a ocupação de seu espaço de origem pela violência. O narrador, em seu trajeto do centro até a periferia, é apenas um observador, envolvido e interessado, mas que não fala pelos habitantes da distante comunidade, ainda que divida democraticamente com eles aquela realidade. Não está autorizado a falar da especificidade daquela realidade. Nesse romance, como em outros, acontece uma apropriação do real pelo ficcional, com a escrita literária rasurando a realidade que, no entanto, a incorpora. O documental e o ficcional podem conviver na mesma obra, como acontece em outras criações artísticas contemporâneas. Passo a uma estratégia de construção da escrita entre limites de práticas literárias e de diálogo entre a ficção e a realidade, que vem aparecendo de forma exitosa em jovens autores como Paloma Vidal, Michel Laube, João Paulo Cuenca e outros. O limite aqui é entre o biográfico e o ficcional. Em maior ou menor grau, o leitor conhece ou reconhece o autor pela vida literária contemporânea ou pelas pistas que a narrativa fornece. No momento em que o escritor aparece também como uma espécie de performer, onde é importante para o leitor conhecê-lo, ouvi-lo, ver como se comporta, em que acredita, que cor e gênero tem ou aparenta ter, época em que as festas e feiras literárias reiteram, né, amigo, essa inclusão do leitor-espectador ao universo pessoal do escritor, tais experiências criativas se apropriam mesmo dessa nova relação entre autor e fruidor. É importante ir às feiras, é importante participar dos encontros distantes, onde o leitor quer conhecê-lo, quer ver a sua cara, o seu tipo, né, a sua opção sexual. O espectador contemporâneo de arte não quer ser mais o espectador passivo, quer interagir com a obra que lhe é oferecida, e os romances contemporâneos levam, por vezes, esse desejo de intimidade para dentro da própria obra. Quem é, na realidade, esse autor que a ficção me apresenta? Não me refiro aqui à função autor, de que fala Foucault, função autor, mas ao autor em sua identidade real. As estratégias de linguagem e as referências identitárias dos personagens favorecem esse reconhecimento. Essa possibilidade vem tomando formas diversas. O termo autoficção foi forjado pelo crítico e romancista francês Serge Dubrovsky, que eles dizem Dubrovsky, em busca de definição do seu próprio fazer literário, utilizando não apenas o seu cotidiano, mas o seu próprio nome como parte da construção literária,
que nem por isso são memórias. O termo não me agrada muito, mas o próprio criador afirma que é a imprecisão do termo que lhe interessa. Pessoalmente, vejo a ficção sempre como alguma forma de auto. Aqui, a ficção o é explicitamente. Dubrovsky fala em ficção de fatos e acontecimentos estritamente reais. Ficção de fatos e acontecimentos estritamente reais. É claro que bastaria relembrarmos da discussão em torno do termo real, depois do entendimento de Jacques Lacan de real como impossível, para vermos de que, de algum modo, esse aparente paradoxo procede. Como Cristóvão Tesa participará desse ciclo, não vou me arvorar a falar de Filho Eterno, o maravilhoso Filho Eterno, que já daria uma palestra inteira. Mas, voltando à nossa literatura, com experiências de Paloma Vidal, que é uma escritora que me agrada muito, desde suas primeiras narrativas. Nos contos do volume Duas Mãos ou no romance Algum Lugar, é o trânsito referencial entre duas culturas, duas realidades linguísticas, dois ou mais espaços geográficos que identificam a escritora nascida na Argentina, de onde saiu pequena nos anos de ditadura militar e que cresceu e vive no Brasil. Ruas de Buenos Aires quase ladeiam a praia carioca. O espanhol surge de repente em meio a uma frase, mas o espaço também pode ser outro, o da Universidade Americana, onde Paloma fez, realmente, ela hoje é professora em São Paulo, um pós-doutorado em letras, e onde se passa o relato ficcional sobre uma jovem mulher que vai para fora do país com o marido fazer um pós-doutorado no romance Algum Lugar. Nem na viagem, nem na volta, há espaço de pertencimento. A realidade é um incômodo para a ficção que, no entanto, dela se alimenta. Mais ou menos na mesma linha de tensão com o realismo, a partir de um modelo de construção próxima da autoficção, dela se afastando e se aproximando, cito Michel Laub. Nascido em Porto Alegre, há 40 anos, jornalista radicado em São Paulo, né, Michel Laub, que, aliás, já há 41 anos, né? Há 41 anos, jornalista radicado em São Paulo. Quando ele escreve o livro, ele tem 40 anos, está radicado em São Paulo, onde é jornalista. Esse romance, Diário da Queda, de 2011, conta a história de um jornalista de 40 anos, gaúcho, que mora em São Paulo, e relembra as cenas da sua infância como garoto judeu, na tentativa de recuperar a lembrança do pai. Esse livro é realmente uma beleza e está fazendo um sucesso na França, traduzido para diversos países. Então, relembra cenas de sua infância como garoto judeu, na tentativa de recuperar a lembrança do pai, atormentado nos últimos momentos, pelas lembranças do campo de concentração em que fora prisioneiro. Como o escritor Primo Levi, o pai resiste à perseguição antissemita, mas não resiste às lembranças. O pai se mata. O pai do escritor não é esse pai. Esse pai não existe na vida real. Mas a questão judaica aparece pela primeira vez na ficção do Michel Laub. E, na verdade, é aí que se ancora a robustez do romance. Da memória, interessa menos o que é lembrado. São falsas memórias. E sim a construção de uma escrita de memória, mesmo que sejam as ficcionais do personagem pai. Outro exemplo de como romances ou contos podem se organizar nesse confronto entre ficção e realidade estão as narrativas de Beatriz Brache, com destaque para alguns dos contos de Meu Amor, obra criada a partir de imagens fortes ou especialmente significativas de jornais. Destaco o antológico Duas Fotografias sobre o Natural, onde as regras próprias da ficção narrativa retomam o tempo do horror no cotidiano do mundo em que vivemos e que os jornais estampam. No excelente e último, mais recente livro, Anatomia do Paraíso, que exigiria uma análise cuidadosa que não é possível fazer nesse momento, a estrutura de enquadramento da cena traz novamente o horror da vida urbana para o romance,
com a estratégia ficcional alterando a realidade da cena. Essa noção de rasura do real, como aparece na prosa de ficção contemporânea, é o traço que mais vem me intrigando. É um trabalho em processo, né? Colocando em discussão o próprio conceito de ficção, estendendo para além da literatura como um tipo de construção discursiva. Esse termo que eu esboço, rasura do real, eu tomei de obras de artistas visuais diversos, e, no momento inicial, da francesa Annette Messager, artista que produz instalações, livros, fotografias, desenhos e esculturas, com destaque para séries marcadas por suas discussões feministas. Uma dessas séries é Children with Their Eyes Crashed Out, onde fotos de bebês reais são rasuradas, e a Collection Album 1, 2 and 3, coleções de fotos de casamentos alheios que são rasuradas para incluir seu próprio nome ou imagens suas, ou ainda álbuns de fotos de amigos, sempre com a rasura no documento real, modificando o significado do referente, atribuindo-lhe outro significado. Mas as fotos rasuradas estão ali, fazem parte da obra. O resultado crítico parte de referentes que são postos em discussão: a obrigatoriedade de mulheres terem filhos, a artificialidade dos casamentos e outras cenas de uma sociedade falocêntrica. Um romance extremamente importante para essa reflexão sobre o recurso do real extraliterário como parte explícita da obra ficcional é K, de Bernardo Kucinski, de 2011. O romance de Kucinski, professor da USP, jornalista, que se iniciou na literatura exatamente em 11 com esse romance, poderia ser um depoimento. Um romance nos moldes do que a literatura depoimento criou nos anos 70, como forma de narrar o que a imprensa e outros meios de comunicação, sob a censura da ditadura, não podiam veicular. Mas é bem mais do que isso. O relato de um crime político, parte da vida de Kucinski, o desaparecimento da irmã, membro da luta armada, junto com o marido, também militante, a morte dos dois, o desaparecimento dos corpos, é, na verdade, o romance do sofrimento de um pai a quem tudo sobre a morte da filha é negado. Informações e mesmo a lápide vazia com que ele queria homenageá-la, no cemitério judaico. Isso tudo passa, inclusive, pela divulgação em livro, que ele pretende, neste pai, da história de Ana Rosa. O autor, filho, irmão, não faz parte do romance. A relação familiar não é evocada, mesmo que os leitores a conheçam. Fatos reais, sim. Personagens da vida política, sim, mas ficcionados. O que interessa é a dor do pai e o direito à verdade em termos de Comissão da Verdade no Brasil. Mas a ficção do romance precisa, por isso mesmo, de um forte efeito do real. E essa intromissão é responsável pela especificidade desse grande romance, formulando uma tese, cumprindo uma missão, proposta política, muitas vezes recusada pela sociedade que quer saber da verdade, mas somente até certo ponto. Após o desaparecimento da jovem professora de Química da USP, com toda a comunidade acadêmica sabendo que o corpo possivelmente jamais seria encontrado e que as autoridades não reconheceriam a morte para não reconhecer o crime, os professores da universidade, da USP, se reúnem para discutir o que fazer com o lugar deixado vazio. Em reunião de congregação, decidem, então, pelo reconhecimento do abandono de emprego pela professora. Desse modo, abria-se a vaga para um candidato que já estava escolhido. O caso não foi único. Muitos de nós conhecemos outros. Mas o que torna tão forte o relato é que essa parte, aparentemente pouco importante da narrativa, é incluída no romance com a transcrição de parte da ata da reunião de congregação no Instituto de Química da USP, com citação dos egrégios professores, colegas da militante assassinada. Evidencia-se
um efeito do real, no sentido que Barthes dá ao termo, mas de forma radical. Falando do pormenor concreto, esse é um pormenor, aparentemente, Barthes mostra que o realismo pode ser confinado aos pormenores. Cito: a narrativa mais realista que possamos imaginar se desenvolve sob vias irrealistas. Estou perto do fim. A ata torna-se mais do que referente, evocado para garantir a realidade que a ficção narra. Nesse caso, exerce uma função política, evidenciar que o que se viveu não foi apenas uma ditadura militar, mas ditadura militar e civil. Exemplo mais recente, bem diferente desse recurso de rasura do real e de trânsito livre do mundo real para o universo da ficção, é o romance de João Paulo Cuenca, Descobri que Estava Morto, que ele fez também um filme. A narrativa parte de um fato é real realmente, que o autor comprova com a reprodução de documentos originais que ele coloca no próprio livro. Seu próprio atestado de óbito, usado para enterrar um morador de prédio invadido no centro do Rio, e outros documentos relativos à remoção de cadáver. Esse é um fato real. Um dia o João Paulo é chamado, ele faz uma queixa na polícia, porque morava em cima de um restaurante que fazia muito barulho, e aí um delegado do centro da cidade, dias depois, liga para ele e diz assim: o senhor, seu João Paulo Cuenca? O senhor podia vir aqui, que tem uma coisa muito complicada. E aí mostra o atestado de óbito dele, os documentos para remoção do cadáver, a autorização para que ele, João Paulo Cuenca, filho do pai, da mãe, nascido em tanto, fosse enterrado. E ele, que estava escrevendo um outro romance, a cabeça fica perdida e vai escrever esse romance, Descobri que Estava Morto. O personagem João Paulo, a capa do livro estampa a foto de Cuenca, de costas, é um escritor que vê sua vida modificada pelo fato que realmente ocorreu. E o romance irá discutir arte, literatura contemporânea, ética, identidades e a cidade do Rio de Janeiro com suas dificuldades. O resultado é bastante feliz e o romance talvez seja o mais importante de sua jovem carreira. Finalmente, voltando às afirmações iniciais sobre a convergência de múltiplas expressões artísticas, partilhando recursos semelhantes, diversas formas de arte, gostaria de mencionar como rasura do real, troca entre o real explícito e a ficção como forma, como isso se relaciona rapidamente, vou falar rapidamente, com outras práticas artísticas que vão da performance teatral ao cinema. A falta que nos move, da talentosa dramaturga e diretora Cristiane Jatahy, é inicialmente um espetáculo teatral onde a escrita cênica é criada com a incorporação ao texto de lembranças de suas vidas levada pelos autores que estão em cena, Pedro Brício, Marina Viana e outros. Esses personagens, esses 4 personagens, que esperam, como esperando Godot de Beckett, por alguém que não chega. Posteriormente, A Falta que Nos Move foi transformada em filme que apresenta os atores atuando num tempo cronológico real, que já foi feito em outros momentos, e que ela retoma aqui, com recursos fílmicos próprios do documentário ou do chamado cinema-verdade. Os limites entre as referências biográficas e as falas ficcionais frequentemente se estreitam num crescendo que faz o sucesso do filme e também da peça. Numa relação de procedimentos ficcionais da literatura em confronto com experiências artísticas de outras linguagens, vale mencionar o filme de Lúcia Murat, o comovente A Memória que Me Contam, onde a escritura fílmica da diretora interfere na discussão contemporânea sobre a ruptura de limites entre o ficcional e o documental, entre a alegoria e o documentário. O real, traumático, aparece rasurado pelo presente, o relato cinematográfico cortado pelo documento memorialístico. Memórias afetivas, lembranças, informações e cenas de registros documentais dos anos de chumbo, mesclados a cenas de ficção, trazem o passado partilhado para a vivência de nossa arte contemporânea.
nesse real ficcionalizado, um determinado momento do filme evidencia a intencionalidade da rasura, com a inclusão no filme de Lúcia Murat, né, do A Memória que Nos Contam, do trecho de uma filmagem Super 8, documentando a chegada de César Benjamin ao exílio, recebido por outros que, como a cineasta, estavam exilados. Efeito de real, não pela narrativa, mas por um elemento extrafílmico real. O desafio de tais sobreposições, rasuras, se completa com a intervenção da diretora-autora no próprio relato cinematográfico a que se incorpora, transformada na personagem que ela mesma ficcionaliza na atuação excelente de Irene Ravache. Não me parece gratuito que tais ficções da memória, com experiências artísticas construídas por relatos onde depovimento e ficcional se misturam, onde dores das lembranças confundem-se com a vivência de um cotidiano urbano atravessado muitas vezes por experiências de horror, apareçam no momento mesmo em que o país mexe e remexe em sua própria memória, em que precisa rever problemas que vêm desde a sua formação como país independente. Aqueles mesmos problemas, desmandos, abusos de poder, elitismo e racismo, autoritarismo e desprezo pelos pobres, pelos excluídos, de que falaram Euclides da Cunha e Lima Barreto. Reitera-se, ainda uma vez, ao meu ver, a tendência forte da arte contemporânea em se constituir como uma proposta de relação intensa entre a política, a ética e a estética sob formas literárias as mais diversas. Muito obrigada. Extraordinária a capacidade da Beatriz Rezende de ver as semelhanças, aliás, as diferenças entre esses diversos tempos. E é curioso como eles são semelhantes. Ela citou inicialmente Euclides, um relato aterrorizante do final de Canudos, e citou o bombardeio da Armada, de 1892, no Rio de Janeiro, quando a população reagia como se a cidade não lhe pertencesse. E é aterrorizante que hoje a população continua reagindo como se a cidade não lhe pertencesse. Então, é muito curioso que, apesar de todo esse tempo transcorrido, nós continuamos desprovidos dos mais fundamentais sentimentos de cidadania. Isso é uma constatação aterrorizante a partir dessas coisas todas que você disse. Eu espero que a rasura seja, de alguma forma, ilustrativa de alguma coisa que se construa acima disso, né? Porque essa permanência é muito triste. Mas muito obrigado, Beatriz. Obrigada a você.